Boa tarde a todos, todas, na verdade um todo e duas todas, né? Obrigado por vocês terem vindo. Vamos para a 16ª sessão do Clube do Conto, né? A autora de hoje, ela é muito interessante, por quê? Ela é carioca, não é por isso que ela é interessante, mas ela nasceu em 1970, não é por isso que ela é interessante, né? Mas aos 55 anos, ela já fez tudo em termos de literatura, né? Ela já escreveu romances, já escreveu contos, ela já foi tradutora, né? Ela já escreveu ensaios, ela tem uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado em literatura, né? E mais, quando tinha 18 anos, ela foi para a França viver como cantora, né? Ela tem uma relação super especial com a música. E quando ela tinha 31 anos, ela ganhou o prêmio José Saramago com romance e Sinfonia em Branco, né? E é um dos prêmios de língua portuguesa mais prestigiosos, né? E ela é uma autora, assim, praticamente novata, ganhou o prêmio com esse romance, né? Então ela já publicou, praticamente só não publicou teatro, ela publicou poesia, recentemente ela voltou a publicar poesia. Uma autora, digamos assim, muito polivalente, né? Uma autora de uma escrita muito sofisticada, muito delicada, muito sensível, como a gente vai ver no conto de hoje, né? E por que eu escolhi o conto de hoje? Bom, o conto de hoje vem de um livro que tinha uma proposta interessante, um livro da Folha de São Paulo, da editora da Folha de São Paulo, chamado Aquela Canção, 12 contos para 12 músicas, em que autores bem famosos, né, como o Elcanaã Ferraz, um poeta, a Beatriz Bracher, o Moacir Scliar, o Marçal Aquino, o José Eduardo Agualusa, né, o Milton Ratum, que recentemente entrou na Academia Brasileira de Letras, né, o Luiz Fernando Veríssimo, que infelizmente faleceu há poucos dias atrás, né? Cada um deles escolhia uma música e fazia um conto a partir dessa música, né? Eu tenho a mania, como eu dou muito clube do conto e tal, e eu gosto muito de conto, eu faço o seguinte, eu pego o índice e eu sublinho com aquela caneta amarela os contos que eu mais gostei, para eventualmente trabalhá-los assim em sala, né? Digamos assim. E esse livro foi, de certa maneira, uma decepção, porque de 12 contos, o livro de conto eu acho bom quando eu sublinho pelo menos a metade dos contos. Se eu sublinho todos os contos, sublinhar todos os contos é quase impossível, mas se eu sublinho mais do que 50%, o livro é excelente, né? Tem livro que eu não sublinho nenhum, que eu leio de cabo a rabo, não sublinho nenhum. Esse eu sublinhei 3. E dos 3 que eu sublinhei, um deles também era do Luiz Fernando Veríssimo, o que eu achei mais interessante foi o da Adriana Lisboa. Então, em 12, ela escreveu o conto mais interessante, embora tivesse ali no meio de autores também muito consagrados. Eu diria que ela é uma autora não muito conhecida fora do meio literário, que ela não tem nenhum sucesso retumbante, assim, um romance que tenha estourado e tal, mas é uma autora muito reconhecida pelos próprios escritores como um dos grandes valores da nossa literatura hoje em dia. E esse conto ele é muito especial pelo seguinte, o primeiro livro dela, quer dizer, o livro em que ela apareceu, que ela ganhou o prêmio, né, o Sinfonia em Branco, é um livro que trata de uma violência doméstica, mais do que isso, trata de uma barbárie, né? Assim, o pai que estuprava a filha, a mãe encobria, a irmã descobre, então... E esse conto nosso não é tão pesado, mas também tem violência doméstica no meio dele, né? Então é interessante que ela consegue trabalhar com delicadeza essas questões ligadas à violência mais brutal que pode ter, né? Porque é uma violência que é cometida contra membros da própria família, contra um filho, contra uma filha, contra uma esposa, né? Não que outra violência seja menor, mas vocês entendem o que eu estou querendo dizer, né? Tem um quê a mais de crueldade, de brutalidade, né? E ela conseguiu, na verdade, fazer um conto muito delicado. Mas antes de ouvir o conto, eu vou colocar a música, porque essa música é muito interessante, a música do Tom Zé, né? Espero que vocês... Ah, peraí.
Tá, a música não vai sair na gravação porque eu sou analfabeto digital. Se você quiser, posso colocar aqui. Daí ele sai na gravação. O que tu acha? Ah, eu acho ótimo. Então, querida, coloca na gravação. A música é essa que tá aqui, Menina, Amanhã de Manhã. Se colocar Menina Tom Zé, já aparece. Então, felizmente, alguém me socorreu. E é legal a gente ouvir a música primeiro, porque essa é a proposta do livro. Eu creio que a letra da música faz parte, e a música faz parte do livro. Inclusive, originalmente, esse livro tinha um CD, mas eu comprei ele num sebo, que não era um sebo tão bom quanto esse em que a gente está, e o CD tinha sido roubado. Se fosse com Marte, isso não teria acontecido de certo. Hoje em dia ninguém mais conhece CD, né? Pois é, mas se fosse naquela época, nesse sebo aqui, o CD não teria sido roubado. Você não ia vender um livro com o CD roubado, né? Claro que não. Assim, acontece de chegar livro aqui sem o CD já. Eu sei, é verdade. Mas um livro desse que a proposta era ouvir a música. Então vamos lá, querido, vamos ouvir a música. E a música é muito pra cima, muito legal. Na hora ninguém escapa, debaixo da cama ninguém se esconde, a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Menina, ela mete medo, menina, ela fecha a roda, menina, não tem saída de cima, de baixo, de lado, menina, olhe pra frente, oh menina, tudo cuidado, não queira dormir no ponto seguro, chuva, atenção, desmanhar. Menina, amanhã de manhã, quando a gente acorda, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Na hora ninguém escapa, debaixo da cama ninguém se esconde, a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Menina, ela mete medo, menina, ela fecha a roda, menina, não tem saída de cima, de bando ou de lado, menina, olhe pra frente, oh menina, tudo cuidado, não queira dormir no ponto sujo, atenção, desmanhar. Menina, felicidade é cheia de graça, cheia de graça, cheia de lata, cheia de graça. Menina, felicidade é cheia de pano, é cheia de peno, é cheia de sino, é cheia de sono. Menina, felicidade é cheia de ano, é cheia de eno, é cheia de hino, é cheia de ono. Menina, felicidade é cheia de an, é cheia de e, é cheia de in, é cheia de on. Menina, felicidade é cheia de a, é cheia de e, é cheia de i, é cheia de o, é cheia de a, é cheia de e, é cheia de i, é cheia de o, é cheia de a, é cheia de e, é cheia de i, é cheia de o, é cheia de a, é cheia de e, é cheia de i, é cheia de o, é cheia de a, é cheia de e. Vocês vão reparar que duas palavras presentes na letra da música viraram nomes de personagem. Aliás, eles aparecem logo no começo aqui. Um é Soninho e Traça, tá? Então vamos lá. Circo Rubião, Adriana Lisboa. Um saiote branco de tule, chegando quase ao joelho, por cima da malha branca, e mais a meia calça e os sapatos engraçados. O saiote de tule, com um buraco aqui ou ali, é salpicado de pedrinhas translúcidas. Talvez, quando as luzes incidirem sobre elas, o picadeiro se transforme numa nova Via Láctea. Soninho e Traça pisando no universo noturno e virando o negrume do avesso, distribuindo estrelas, tirando do vazio o brilho de uma infinidade de promessas luminosas, porque elas são palhaças. Só o nariz é branco, não é branco naturalmente. Soninho segura a bolota vermelha na mão espalmada, e seu coração pula, trepida, saltita. Traça pinta cuidadosamente seu rosto. Cobre a testa e as bochechas e o queixo com um panqueque branco, espalha. Traça tem a mão mais suave agora. É toda macia, mão de tule. Mas nos últimos dias, seu aperto era capaz de quebrar o mundo ao meio. Nada de certos ou errados. Nada de permitidos ou proibidos. Nada de olhar para trás e ensaiar o mais leve arrependimento. E agora que o mais difícil já está feito, Traça ganhou uma suavidade nova na mão. Soninho acha os cabelos dela muito bonitos, tão encaracolados e armados, pesados, mas mesmo assim levitando 2 dedos acima dos ombros.
os cabelos de Soninho, Traça prendeu num coque e por cima colocou uma peruca toda branca de cachinhos curtos. Agora fecha os olhos, Traça pede. Soninho obedece. Sente o lápis de leve sobre as pálpebras do seu olho esquerdo, desenhando 4 gotas compridas. Norte, sul, leste, oeste. Todas elas ao seu dispor. Todas elas agora ao alcance de seus olhos e de seus pés. Tô ficando bonita, Traça? Linda! Já tô quase acabando. Pronto. Agora pode abrir os olhos. Por que você fez o desenho num olho só? Quer saber? Tô improvisando. Eu ia fazer nos 2, mas ficou lindo assim num só, no olho esquerdo. Agora fecha a boca. Soninho sente a ponta do dedo de Traça passando o batom. Traça, hã? Tô nervosa. Diante do espelho velho, comido pela doença e quebrado numa ponta, Traça se apruma, endireita o corpo esguio. A lâmpada fraca pende do teto na ponta de um fio deselegante e torto. A malha branca, que sobe até o alto do pescoço, modela o corpo bonito de Traça, sua cintura fina. Das cavas saem 2 braços pálidos e ligeiramente musculosos. Ela coloca as mãos sobre os ombros de Soninho, sentada no banco de madeira, cuja malha idêntica, porém em tamanho menor, cobre um peito de menina, e dela seus bracinhos franzinos brotam como 2 gravetos de uma árvore seca. Traça fita Soninho nos olhos, no reflexo do espelho, e diz: vai dar tudo certo. Com isso, ajeita a bolota vermelha sobre o nariz da menina, ajusta bem o elástico e depois aperta o corpo magrelo num abraço. Da peruca branca desprende-se um leve cheiro de naftalina. Traça afunda o nariz nos cachinhos de nylon e aperta os olhos para segurar umas lágrimas inoportunas. Agora não. Depois. Mais tarde. Agora não. Cuidado para não estragar essa maquiagem. Deixa eu acabar de me arrumar, que só temos meia hora, ela diz. Mas a menina continua a olhar hipnotizada para o espelho, como se aquele fosse o mais belo e luxuoso camarim do mundo. Os meninos estavam na rua jogando bola. Eram 3 horas da tarde e o galo cantou. Galo idiota. Camila procurava a tesoura nas gavetas da cozinha. Vai, vai! Porra, não acredito! Puta que o pariu! Vinha a voz do menino lá da rua. Parecia ser Evandro, seu irmão. Camila estava com calor. Aquela casa estranha e verde era mais quente do que a outra. Sentia seus braços se colando ao corpo na altura das axilas. Quando os movimentava, pareciam deslizar sobre dobradiças besuntadas com óleo. Encontrou a tesoura na segunda gaveta, em meio a umas facas, a concha do feijão, o espremedor de batatas e uns canudinhos velhos, listrados de vermelho e branco. Depois foi para a sala. Chuta a porra dessa bola! Apanhou o papelão que tinha guardado na véspera debaixo da cama, debaixo da caixa de sapato que servia de cama para sua boneca Filomena. E foi então que o homem de bicicleta passou lá fora. Aliás, homem não. Aquilo era um acontecimento, um prodígio, uma maravilha. Vinha de bicicleta com um barulho muito maior do que os palavrões dos meninos jogando futebol. O falatório meio distorcido, com uma música animada no fundo, pescou Camila, que foi até a janela e depois até a porta, como se a janela não fosse suficiente para o tamanho da sua curiosidade. E ele passou. Usava uma malha verde apertada que cobria as pernas e o tronco, e depois morria numa cava muito funda ao redor dos braços e do pescoço. Atrás dele esvoaçava uma capa prateada, e junto ao peito magro ele trazia uma imensa, uma gigantesca flor branca de pano. Os cabelos pretos estavam penteados para trás com brilhantina, grudados na cabeça. E o falatório, mais a música animada, vinham de um aparelho de som preso à garupa da bicicleta. Repetia: o Circo Rubião se despede da cidade antes de prosseguir em sua turnê nacional. 2 últimas semanas. Crianças e maiores de 60 anos, tá bom para mim. Só pagam meia entrada. Praça dos Melros, sábados e domingos, às 19 horas. Aos domingos, matinê às 17 horas. Um espetáculo inesquecível para toda a família. O circo, pensou Camila. Como será que é o circo? Será que no Circo Rubião tem engolidor de fogo e trapezista? Será que tem mágico serrando no meio a linda mocinha de maiô violeta? Será que tem palhaço? Deve ter palhaço. Com certeza tem palhaço. Mais de um até. Os meninos interromperam a partida de futebol. O goleiro do time de Evandro segurou a bola debaixo do braço e foram todos para o meio da rua ver o homem de malha verde e capa prateada. Riram dele, assoviaram, debochando, mas sem levar o deboche muito a sério. A maravilha os assustava e fascinava. Quem é que não quer ter uma capa prateada lá no fundo, bem fundo do coração? E passar deslizando pelo mundo numa bicicleta
que fala e toca a música com aquele corpo magro de pessoa inexistente, pedalando, pedalando apenas, enquanto o vento atiça a alma de pano e prata que se despega de nós. Despega de nós. Os meninos riram, desconcerto, assombro, admiração pura, fascinação. Depois continuaram o jogo, enquanto o circo Rubião seguia a se anunciar aos brados na garupa do homem mágico. Camila ficou na porta de casa um instante a mais do que devia. E nesse instante em que se esqueceu de si mesma, uma outra Camila acenou, convidando. Uma outra Camila passou os dedos suaves pelo braço daquela Camila, ali onde havia a marca circular da queimadura de cigarro perto do cotovelo. Mas depois a mãe pediu desculpas, até chorou, disse a primeira Camila. Ela sempre pede, ousou dizer a segunda, enquanto olhava para o espaço vazio por onde havia passado o homem verde-prata. E voltaram para um outro vazio, o daquela casa quente e daquela vida que nunca tinha ido ao circo. Usando o papelão e a tesoura, Camila queria fazer os enfeites para a festa de aniversário de sua boneca. Uma festa de aniversário secreta, sem outras bonecas, porque as outras bonecas tinham sido vítimas de uma tragédia. Mas Filomena merecia aquela festa. Com a tesoura, Camila recortava devagar silhuetas de coisas bonitas, estrelas, maçãs com cabinho e uma folha presa, luas crescentes, corações. Tá costurando, Marina? Não, fazendo crochê. Zacarias esticou o pescoço, viu a agulha de metal desenhando minhocas imaginárias no ar. O que é? Um casaco? Um cachecol? Você vai precisar, né? Agora que a gente vai para o sul. Marina balançou a cabeça. Estou fazendo uma meia arrastão. Zacarias suspirou, lembrando-se das pernas de Marina dentro da meia arrastão de crochê. Ou melhor, as pernas de traça, que era aquela palhaça em que Marina se transformava depois de colocar a bolota vermelha no nariz. Traça só usava coisas reaproveitadas, dadas por alguém ou feitas à mão, como a meia de crochê. Marina levantou os olhos, abaixou de novo. Estava sentada numa cadeira de praia, na sombra da mangueira, os cabelos presos. Naquela cidade fazia calor. Quando Zacarias saía para anunciar o circo em sua malha verde esmeralda e sua capa de prata, voltava suando em bicas. Mas agora já não teria mais de passar por isso. Pobre Zacarias. Se bem que ele gostava, se divertia. No dia seguinte o circo ia embora. No dia seguinte, mais uma segunda-feira no circo. Você está estranha, ele disse. Estranha por quê? Calado demais. Marina deu de ombros. Ela sempre era meio calada mesmo. Não sabia por que Zacarias tinha resolvido só reparar nisso agora. Trabalhavam juntos no circo Rubião fazia tantos anos. E como em todo circo que se preze, e como toda a gente sabe, eram parte de uma mesma família. Desde quando Zacarias não sabia que Marina tinha aquele jeito dela, como que coberto pela névoa, como que toldado por um saiote de tule. Marina tinha uns mistérios, parecia intangível, mas só ela mesma sabia o quão carne e osso eram sua carne e seus ossos. E além do mais, tinha uma música tocando no toca-fitas, e ela estava querendo ouvir. Zacarias sentou-se no chão, perto de Marina, e olhou para a rua, para os paralelepípedos da rua diante da lona do circo Rubião, de dentro da sombra macia da mangueira. Suspirou de novo. Na música, uma voz macia de mulher cantava. Menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens. Ele olhou para Marina. Ela cutucava o ar com a agulha de crochê, da qual ia surgindo a meia arrastão. Quem sabe, ele disse. Quem sabe? Quem sabe o que, Zacarias? Amanhã de manhã a felicidade vai desabar sobre os homens. Você acha que vai? Marina deixou o crochê parar no meio de um ponto. A verdade é que havia mesmo um segredo. Zacarias não estava errado em achá-la particularmente calada. Dizia a música. Na hora ninguém escapa, debaixo da cama ninguém se esconde. A felicidade vai desabar sobre os homens. Fazia naquele dia 2 meses que o circo Rubião tinha chegado à cidade. 2 meses, 8 finais de semana, 24 espetáculos. 24 vezes em que Teleco puxara pombas da cartola e lenços da manga da camisa. 24 vezes em que Bárbara desenhara ovais na boca do público enquanto evoluía em suas acrobacias aéreas no lindo trapézio de veludo vermelho. E Zacarias pensava, amolecido pelo suor e pela sombra da mangueira. Pensava meio sem pensar nas pernas de traça dentro da meia arrastão.
Bárbara termina seu número. É agora. A palhaça. Extasiado pelo corpo esguio e perfeito dentro da malha justa bordada com lantejoulas, a malha cor da pele que faz com que Bárbara pareça estar nua, apenas coberta por uns brilhos intermitentes de prata. O público precisa recuperar o fôlego. Depois será o número dos malabaristas, vão usar tochas acesas. Agora, portanto, que venha a palhaça, que venha autorizando o riso, desfazendo o trágico e o incompreensivelmente grande. Porque aquela palhaça é pura banalidade, é pura miséria. É o mistério puro da felicidade meio-fio. A felicidade que se desprende do chão, que vem da própria tristeza num sussurro. As roupas velhas, rasgadas, reaproveitadas, uma meia rastão feita de crochê. Traça, a palhaça, que ganhou seu nome pelo apego às velharias e pelo gosto por livros antigos. Traça, graciosa e fluida no meio de seu andar desengonçado, os pés abertos de Carlitos dentro dos sapatos gozados, brancos. Foi ela quem pintou, e muito maiores do que seus pés. Tropeça assim que chega ao picadeiro, cai sentada. Os olhinhos das crianças brilham, riem. Ela caiu, de bumbum no chão. A sainha de tule esburacada se abriu como uma flor. Traça se levanta, esfrega o bumbum machucado, sai mancando. Vem um homem de macacão amarelo, uma escada na mão. Vem olhando para trás, distraído. Traça vai andando, olhando para trás, ela também, enquanto esfrega o bumbum machucado. Já todo o público ri, nervoso e deliciado, antecipando o encontrão que vão dar a Traça e o homem de macacão amarelo. Cuidado, olha para frente, gritam alguns. De um lugar escuro e estranho, Soninho ouve os risos do público, os silêncios de expectativa, os gritos e assovios. Acompanha os movimentos de Traça no picadeiro e toca com a ponta dos dedos o nariz vermelho. Colocar o nariz, disse-lhe Traça, é vestir a alma do palhaço. É nesse momento que a gente se transforma, é quando coloca o nariz. Não sei o que vai se passar pelo seu coração, mas eu me sinto apaixonado. Eu penso num homem de olhos verdes como um mar que eu nunca vi, um homem que existiu e não existiu, e fico ao mesmo tempo muito feliz e muito triste. Essa é Traça. Caio de bumbum no chão por causa do meu amor. Faço caretas, abro os braços, rodopio e corro, porque há alguma coisa insuportável de tão grande em mim. Mas ao mesmo tempo sou pequena. É como se eu fosse uma rãzinha na beira do rio. Como na música do Sapo Cururu, você conhece? Quando ele canta é porque sente frio, não é assim? Quando colocar seu nariz, deixa vir o frio, a surpresa e o susto. Traça lhe disse todas essas coisas, depois ficou atenta para o término do número de Bárbara, anunciado pelos últimos acordes daquela música tão grandiosa. E agora é ela. É a sua vez. Estreia mundial da palhaça Soninho. Olha para dentro do seu próprio coração, que imagina vermelho feito o nariz preso em seu rosto com um elástico fininho. Encontra o frio, encontra a surpresa e o susto. Provavelmente é porque então o amor está ali também. Evrando era o mais velho, tinha 15 anos. A idade não impedia que apanhasse como os outros, mas ele descobriu que, pelo tamanho, estava autorizado a descontar nos mais novos os cascudos que recebia. Só que, naquele dia, nada de cascudos em Camila. Lá dentro, no quarto, Maria Alice, que era menorzinha, estava chorando. A mãe havia dito para Joana cuidar dos pequenos, Maria Alice e Luiz Fernando, mas Joana não tinha muita paciência. Ainda bem que ninguém me mandou fazer nada hoje, pensou Camila. E Evandro já estava esbravejando por causa de alguma coisa. Mas Camila não ficou para ver o que era. Pensou em Maria Alice fazendo birra lá dentro ou chateada por algum motivo nobre. E no nariz de Luiz Fernando escorrendo, como escorria sempre, tanto que ele já nem ligava mais. Mas aquela tarde era sua. Aquela tarde era do circo. Não contou a ninguém. Sabia o que aconteceria depois. Sabia que quando chegasse em casa, o pai e mãe já estivessem lá. Se o pai e mãe já estivessem lá, seria igual a tantos outros dias e noites. Por isso escondeu a boneca Filomena num canto do quintal, para ela não ter o destino das duas outras bonecas, que o pai amassou com o pé durante uma zanga. O que mais doía em Camila era aquela lembrança. Mais do que os pedaços machucados de seu próprio corpo, mais do que tudo, as palavras, o vozerio, a confusão, a forma esquisita com que aquela família confluía em sua memória de curtos 11 anos de idade. O pai não gritou naquele dia, e o assunto nem era com ela, a bronca era com Joana. Mas Camila teve pena de Joana, quando viu a mão imensa do pai cair em cheio nas costas dela,
e alguma coisa se mexeu debaixo de sua pele, alguma coisa a empurrou, e depois só se lembrava disso. Só se lembrava do pé amassando as bonecas, o plástico estalando, a cabeça afundando, as pernas e braços se desconjuntando. Por sorte, Filomena dormia debaixo da cama, e por isso agora era preciso cuidar de Filomena, cuidar muito bem dela. Que se danasse tudo, aquela tarde era sua, aquela tarde era do circo, e no dia seguinte seria o aniversário de Filomena. Já estava tudo pronto para a festa da qual as outras bonecas não iam participar, mas de certo modo ter guardado Filomena era uma vitória. Camila vestiu a melhor roupa, colocou a blusa branca de alcinhas e a saia de brim, amarrou os cabelos, fez uma trança e na ponta da trança prendeu aquele elástico dos dadinhos amarelos. A tarde acabava como se não quisesse acabar. O céu tinha algumas nuvens, mas naquela tarde não podia chover como não choveu de fato. Naquela tarde, tudo tinha que ser temporariamente perfeito. Como foi de fato. Na fila para comprar seu ingresso, Camila remexia no bolso as notas de R$1. Seu dinheiro, só seu. Guardado, agora ela sabia, para um dia entrar na fila e comprar ingresso para o Circo Rubião. A lona azul era como o silêncio a envolver um segredo. O que haveria debaixo daquela lona? Que coisas Camila veria? Testemunharia, guardaria para si, dentro dos olhos, naquela tarde proibida e temporariamente perfeita. Ela pensou na lona como uma caverna, um esconderijo, um lugar onde o mundo era outra coisa e onde ela, Camila, sendo outra coisa, seria finalmente Camila. Comprou o ingresso e também uma maçã do amor. O doce duro e açucarado que envolvia a fruta lambuzou sua boca. Ela nem se importou. Aquele era o seu esconderijo, sua caverna secreta. E naquela tarde só ela podia lambuzar a boca à vontade e até ficar enjoada de tanto açúcar. Até que finalmente estava na hora de entrar e ver aquilo de que não suspeitava. Por dentro, a lona do circo era maior do que por fora. Não restavam dúvidas. Maior e salpicada de estrelas. Para Camila era como estar diante do primeiro namorado. Ela se sentiu assombrada e foi como se o falatório das pessoas ao seu redor a levasse até uma certa cadeirinha preta de plástico. Uma cadeirinha no meio de tantas outras, mas um lugar que era seu desde o início dos tempos. Sim, sabia como era o pai e como eram as surras de cinto, mas se sentia estranhamente vingada a antecipar alguma coisa. Como naquele momento em que a linda trapezista Bárbara, em sua malha cor de pele, existia apenas no ar, em meio ao reluzir das lantejoulas. Na sombra da mangueira, Zacarias se levantou. A música tinha terminado, e Marina desligou o toca-fitas. Não queria ouvir nenhuma outra música além daquela. Queria ficar com ela no ouvido, para se repetir que o inevitável era, afinal de contas, inevitável. No dia em que ouviu a música pela primeira vez, pareceu-lhe um recado, uma sacudidela para que fizesse o que sabia que tinha, que devia, que precisava fazer. Uma sacudidela para que entendesse, de uma vez por todas, qual era aquela inevitável felicidade. A felicidade. Menina, ela mete medo. Menina, ela fecha a roda. Menina, não tem saída de cima, de baixo, de mano, de lado. Menino, olhe para frente. Menina, todo cuidado. Não queira dormir no ponto, segura o jogo. Atenção, de manhã. Gravou do rádio? Perguntou Zacarias. Gravei. Ouvi uma vez, depois telefonei e pedi para tocarem de novo que eu queria gravar. E tocaram? Claro que tocaram, ué. Me disseram que vamos tocar na hora tal e eu fiquei esperando e gravei. Zacarias deixou o silêncio e esticar um pouco. Depois comentou, não vou sentir saudade daqui. Não vejo a hora da gente ir embora. Aguenta mais um pouquinho, Zacarias. Tá quase. Marina apertou um botão do toca-fitas, aquele com as letras Drew. Rebobinou a fita cassete. Apertou outro botão, play. De novo? Perguntou Zacarias. E se dessa vez você ficar bem quietinho, eu agradeço. Zacarias suspirou. Como gosta de suspirar? Perguntou Marina, passando rapidamente os olhos pelo perfil do rapaz. Era um menino, na verdade. Quem lhe daria mais de 20 anos? Mas já tinha seus 30. Amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer. Zacarias? Ué, não era para fazer silêncio? Zacarias, estou precisando da sua ajuda. Você é capaz de guardar um segredo? Camila não sabia bem como aquela casa tinha ido parar na sua vida. Só sabia que era quente, verde quente. Quando o pai estava em casa, consertava carros dos outros. E o barulho do motor tornava a casa ainda mais quente. Mais quente ainda. A casa parecia alguma coisa que alguém tivesse sonhado. Bonita e feia ao mesmo tempo. Velha,
com o telhado de zinco cada vez mais quebrado. Mas tinha 2 andares e um monte de janelas. Era muito maior do que a outra casa. E Camila continuava sem entender. Se agora eram ricos, não teriam se mudado para uma casa como aquela. Mas se continuavam pobres, também não teriam. Pensava nisso e se calava, porque às vezes era melhor se calar, embora nem sempre fosse suficiente. Certa vez, uma das brigas entre o pai e a mãe começou enquanto ela colava o adesivo na janela do quarto no andar de cima. Primeiro viu Luiz Fernando chorando lá embaixo no portão. A mãe saiu de casa, estava de camiseta e calcinha e foi para a rua assim mesmo. Dali a pouco já estava na esquina, gritando muito. Algumas pessoas foram atrás dela, inclusive o pai, mas o pai aparentemente queria brigar mais, e as outras pessoas tiveram que separar os dois. Depois, no dia seguinte, foi todo mundo comer pizza. Ela, o pai, a mãe, Maria Alice, Luiz Fernando, Joana e Evandro, num rodízio de pizza que tinha inaugurado em frente à rodoviária. Todo mundo riu, Maria Alice derrubou um copo de guaraná na mesa e tudo bem, e ela comeu pizza de banana com canela e achou que era a coisa mais deliciosa do mundo. O pai e a mãe dividiram cerveja de mãos dadas. Havia épocas assim, e essas épocas sempre acabavam resultando em mais um irmão para Camila. Também eram épocas em que o pai e a mãe cantavam mais alegremente durante o culto, aos domingos. Agora a casa verde quente esperava por Camila, como um mistério familiar feito de zinco e pintura descascando. Mas havia alguma coisa mais misteriosa ainda dentro dela, Camila. Alguma coisa doce como pizza de banana e maçã do amor. Alguma coisa cujo nome ela desconhecia por completo. No caminho de volta para casa, depois do circo, aquelas 2 Camilas, que às vezes conversavam dentro dela, fabricaram uma terceira, com estrelas no alto dos olhos. E essa terceira Camila não era nenhuma das outras 2, embora fosse ambas. Era como se ela pegasse 2 bonecas e trocasse primeiro as pernas de uma pelas da outra, depois as roupas da outra pelas da uma, e misturasse os brincos, os sapatos, até que tivesse uma boneca inteiramente nova, ainda que fabricada com restos. Só que no processo, é claro, sobrariam coisas. Camila poderia guardá-las para um dia, quem sabe, ou simplesmente jogar fora. Ao chegar diante do portão e ouvir o silêncio profundo da casa no meio do escuro, ela se deteve por um momento, esperando para descobrir seu próximo gesto, que foi, inesperadamente, um sorriso. O circo Rubião foi embora da cidade, com 700 quilômetros diante de si até o próximo destino. 700 quilômetros rumo ao sul. Era sempre um cansaço desmontar tudo aquilo, tanta tralha, mas estavam habituados, e havia gosto pela estrada e pelo que ficava adiante. O circo sobrevivia à custa da saudade, mas muito mais intensamente à custa da expectativa. No trailer de Zacarias, Marina estava sentada no chão, as pernas cruzadas, um rosto mais pálido que o habitual. Pendurada na parede por um gancho, a bicicleta sacolejava um pouco, tremia dentro de sua estrutura de metal. No entanto, no canto, o aparelho de som em breve anunciaria, amarrado à guarupa, enquanto Zacarias, verde prateado e maravilhoso, pedalasse por outras ruas e arrancasse a surpresa de outros meninos. Respeitável público! O Circo Rubião chega à cidade. Curta a temporada, crianças e maiores de 60 anos só pagam meia entrada. Sábados e domingos às 19 horas. Aos domingos, matinê às 17 horas. Um espetáculo inesquecível para toda a família. Lá fora, a estrada passava correndo. Morros verdes, morros pelados, bois, fiapos de rios barrentos, postes de luz, fios elétricos, quebra-molas, postes de fiscalização eletrônica de velocidade, caminhões, silêncio. Zacarias e Marina não conheciam outra forma de driblar a expectativa além de aceitá-la. Sempre tinha sido assim, em todos os anos de vida e de circo. Se o coração acelerava, que acelerasse. Se naquele mundo do circo tanta coisa se fingia, era porque as coisas fingidas são mais verdadeiras, e nenhuma dor, nenhuma vergonha admitia ser varrida para debaixo do tapete. Virava tombo de palhaço, acrobacia aérea, braço mole de polichinelo, labareda na boca do encolhedor de fogo. Então, igualmente nervoso, mas igualmente certo de que a felicidade era inevitável, Zacarias foi até o toca-fitas e colocou a música de Marina. Menina, a felicidade é cheia de praça, é cheia de traça, é cheia de lata, é cheia de graça, é cheia de sino, é cheia de sono, etc, etc. Às vezes é preciso ter muita coragem para aceitá-la, a felicidade. Era no que Zacarias pensava. Mas na hora ninguém escapa. No meio do nada, da estrada, do medo, do quase, no meio do mundo,
Marina se levantou de onde estava, tropeçou na direção de Zacarias e lhe deu um beijo no rosto agradecida. Eu não ia conseguir fazer isso sozinha, Zacarias. Obrigada mesmo. Zacarias sorriu e não foi capaz de pensar em mais nada. Quando houve a deixa, a palhaça Soninho entra correndo no palco. Que curioso, as coisas mudam mesmo com a bolota vermelha no nariz. As pernas são suas, mas também são as de Soninho, em sua estreia mundial, respeitável público. Não está muito certa sobre o que acontece no picadeiro durante os momentos que está ali. Mais tarde, em seu colchonete, no trailer que divide com traça, vai tentar lembrar. Agora, porém, tem diante dos olhos aquela flor imensa e branca que traça leva no alto da cabeça, meio de banda. Lembra-se da flor quase idêntica no peito de Zacarias, quando passou pela porta da casa de Camila há algumas semanas. Camila ficou 700 quilômetros para trás. Camila ficou sob a forma de um vazio dentro da casa habitada pelo vazio. E Soninho não quer saber se virão atrás dela, se vão procurar, se vão encontrar. Não quer saber o nome daquilo que fizeram. Ela fugiu com o circo, assim como uma porção de crianças sempre quis fazer, ou até fez. Aquele sonho que no fundo é o sonho de todo mundo, de toda a história, de toda a vida. Aquele impulso que tantas histórias reais já inventaram e que tantas histórias inventadas já realizaram. Ou será que foi raptada por 2 adultos? Não, raptada não. Ela quis, ela concordou. Ouviu Zacarias dizer uma palavra estranha com ar preocupado, aliciamento. Mas sente-se momentaneamente salva. Sente-se tão nova e cristalina dentro da meia arrastão que Marina fez para ela, da peruca branca que Marina arranjou para ela no meio de seus mafuás, da malha e da sainha de tule que Marina fez imitando as de traça. E ao mesmo tempo, tudo é de um silêncio intenso. As risadas e aplausos e assovios e gritos do público são o silêncio em que as coisas fermentam, em que a semente espera por cumprir sua vida de semente. Soninho aprende no picadeiro a cozer sua alma de palhaça, sua vida de palhaça. Ali mesmo já sabe como vai ser. Nada pode dar errado e não vai dar. E o frio do sapo cururu na beira do rio é muito mais seu do que o calor sob as telhas do zinco na casa verde descascada. Quem sabe um dia, quando for mais velha, adulta, ela e Maria Alice, Luiz Fernando, Joana e Evandro, quem sabe até o pai e a mãe, quem sabe? Mas há segredos, há mistérios a preservar. Há aquele encontro a guardar no cristal de seu nariz coração vermelho. O momento que viu Traça entrar no picadeiro, naquela tarde tão diferente de tudo, quando havia ido sozinha ao circo vestindo sua blusa branca de alcinhas e saia de brim. Há o impulso de ter ido procurar Traça no camarim depois, e ter encontrado Marina e ter escolhido Marina e Traça naquele mesmo instante para serem sua nova família. Uma família mais branca do que a névoa, do que a nuvem, do que o saiote de tule. Nos momentos em que estiveram juntas fazendo planos, durante as últimas 2 semanas do Circo Rubião em sua cidade, 2 últimas semanas, crianças e maiores de 60 anos só pagam meia entrada, Marina falou a Camila de uma certa música. Tinha gravado do rádio, pôs para tocar. Menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens. O mundo é pular de cabeça, como se tudo se resumisse em uma piscina escura, cujo fundo não há como adivinhar. A felicidade é um temporal que vem para encharcar e despregar as coisas do chão. Um sol tão forte capaz de iluminar tudo pela primeira vez, um desmoronamento de parede de algodão que vem para aninhar. Agora, Camila sabe, agora que colocou o nariz e a alma de Soninho, sabe que não há mesmo como fugir da felicidade, porque ela fecha a roda, porque quando é a sua vez ela desaba sobre os homens cheia de traça e de graça e de lata e de pano e de sono. As luzes ofuscam seus olhos muito abertos. Erguendo os 2 braços, abaixando-se numa longa mesura, Soninho cumprimenta o público, agradece as palmas. As pequeninas pedras translúcidas em sua saia de tule oscilam devagar, e Soninho sente que amanhã de manhã é agora, mesmo que seja também nunca mais. Ser agora é ser para sempre. As coisas palpitam ao seu lado, coloridas, e palpita o verde precioso dos olhos de alguém que ela ainda há de conhecer e amar, nem que apenas por uma tarde de circo. Ela é uma rã pequenina a tiritar de frio. Ela é a flor branca e imensa encolhida no susto da semente. Então vamos lá, vamos começar no sentido horário,
Você primeiro. Só vou pedir que vocês digam o nome para ficar gravado aqui, né? E para me lembrar também, para ficar na gravação registrado quem que está falando, tá bom? Já falo a palavra. E depois falar a palavra e comentar, tá? Por favor. Tá. Eu sou Cris, acho que é a terceira vez que venho no conto. E a palavra está nas últimas linhas ali, no último parágrafo, e é agora. E eu acho que o agora, o presente, é uma coisa meio difícil da gente desvendar, sempre achei. De viver o agora, assim, é que traz uma coisa de passado ali, né? Aquela vida dela, a gente tem no final fica a sensação de que vai ficar no passado, ela vai ter uma vida nova, a felicidade é uma coisa que vai vir amanhã. Mas quando tá no agora, quando realmente aconteceu, acabou a história. Eu acho que você escolheu muito bem a palavra, né? Do agora, porque o palhaço vive do agora, né? Na verdade, aquelas apresentações se repetem, é porque elas nunca são a mesma coisa. É para ter uma profusão de agoras. O que eles esperam é viver aquele agora, aquele momento que ele entra no palco. O palhaço só ali naquele momento. É diferente de televisão que fica gravado, que o outro vê, que tem crítico para analisar. Aquilo é desfrutado no agora, você fica buscando sempre aquele agora. E é engraçado que, pelo menos isso, a profissão de professor e palhaço, elas têm uma relação. Que a gente vive do agora. O professor pode ser... Vamos pensar, um professor fantástico, todo mundo conhece. Cada aula, ele tem de novo que se reinventar, se relacionar, prestar atenção nas falas, tá presente no agora. O professor não pode dar aula distraído. O professor não pode dar aula pensando em outra coisa, senão ele não consegue dar aula. Só ele vai virar um robô. Mas a aula que funciona, que nem o palhaço que funciona, né? Quando ela coloca o nariz, ela se transforma, ela não sabe nem dizer porquê, ela nem sabe dizer o que aconteceu no palco direito, né? Porque ela é tomada por aquele papel. O papel dela, na verdade, ele só existe na relação com o público. O público é que faz o papel dela existir. Então, o agora é tudo para o palhaço, o agora é tudo para quem trabalha no circo, e o agora é tudo também para o professor. Né? E para muitas outras profissões, né? Que você tem que... É naquele momento que você tem que resolver, que você tem que estar presente, né? E o agora tem uma força porque é um certo tipo de felicidade que ao mesmo tempo não pode ser guardada, né? Você pode depois dizer, não, naquele momento eu fiz o que eu tinha que fazer, foi ótimo, né? Guarda. Se você estiver contando, já vai ser passado. Já não é mais aquela felicidade não existe, né? Não é que nem um cara que constrói um carro, que faz um negócio que está ali e para sempre vai ser aquilo ali. Não, a gente vive do agora. Quem vive do agora vive do instável, né? Eu lembro da sua profissão e também você pode fazer 300 ótimos plantões, mas o que interessa é o plantão que você está fazendo naquele momento. Porque a pessoa que está viva precisando de você, não dá para acumular tudo que você fez de bom naqueles plantões, é aquele momento que você tem que estar absolutamente presente. No meu trabalho a gente não produz nada palpável, né? A gente não produz uma coisa igual uma fábrica, a gente produz cuidado. Cuidado, saúde. Cuidado tá no presente. E tem que ser ali, né? Foi muito bem escolhida a palavra, ela é muito, muito importante para esse texto. Muito obrigado, Cris, foi ótimo. Meu nome é Gabriel, a palavra que eu escolhi na página 159 e é ultra. No finalzinho, 54. Mas hoje você vai comentar, né, cara? Não sei se eu vou comentar. Tá bom, você tá livre para comentar ou não. Eu não vou comentar. Se eu quiser falar. Tá bom, mas escolheu muito bem. Então, toda uma questão de alteridade, né? O nome da menina, que é Camila, e que depois ela vira a Soninho, né? Ela tem uma outra Camila e depois ela tem uma terceira Camila. Que a primeira Camila é a que sofria aquelas coisas da família. A outra Camila era a Camila que sabia criticar, né? E a terceira Camila, provavelmente, é que já está fazendo a ponte para Soninho. Já está dizendo, não, agora vamos ultrapassar isso.
Então, essa questão da alteridade da própria menina, né? Está presente também na amiga dela, na traça, né? Que na verdade se chama Marina, e que é a traça. O Zacarias vira também o outro, né? Então, de novo, você também pegou, da mesma maneira que a Cris, muito bem uma coisa que está no cerne do circo, né? Que na verdade no circo a gente tem aqueles personagens fixos, e cada um interpreta a sua maneira. Você sabe que tem trapezista, mas cada trapezista faz de um jeito. Você sabe que tem palhaço, mas cada palhaço faz de um jeito. Mas todos eles são personagens, a gente vai ali para ver esses personagens, né? O domador e isso aqui, muitos outros personagens. Minha avó paterna, né? Ela não levou nunca meu pai e meu tio no circo. Ela não levava, porque ela achava que o circo era um lugar de... Hoje em dia tem muito pouco circo desse tipo, né? Era um lugar de tortura dos animais, né? Você vê que nesse circo dela aqui ela não fala, né? De animal, de domador e tal. Mas a alteridade é fundamental. A aceitação por parte do público que aquilo é uma coisa diferente, né? Que é uma personagem. E a própria menina, né? E é essa alteridade que permite a ela sobreviver. E tem a alteridade da boneca também, né? Que a boneca para ela aí era uma coisa para ela projetar, né? A boneca que é guardada debaixo da cama para escapar do pisoteio do pai, né? Enfim, essa questão da alteridade está muito presente. Né? Não sei se era isso que você estava pensando. Estou olhando teu pensamento agora. Vamos lá, querido, por favor. Mas muito obrigado, Gabriel. Você não é obrigado jamais a falar. Tá? Você vindo já está ótimo. Vamos lá. Meu nome é Gaia. Eu escolhi uma palavra da página 159, mas eu também escolhi uma outra frase, se eu puder ler. Claro, leia a Me frase. chamou a atenção. Leia. A palavra da página 159 é fascinação. E a outra frase da página 163 é: os olhinhos das crianças brilham. Riem. Então tá ligado, né? A fascinação, os olhinhos da criança brilhando, você tá falando a mesma coisa. Uhum. E aí eu acho que é essa magia, né, do circo, do espetáculo, e essa arte que produz esse sentimento, que tanto por parte da pessoa que está ali, quanto do público que está ali, está vivendo aquela intensidade, sabe? É isso que eu senti. Eu acho que tem um lado do circo que são a perícia, né? Então, que a pessoa é capaz de fazer coisas que ninguém faz, né? Mas tem outro lado do circo, e o palhaço aqui está bem no circo. Eu acho que não tem nada que represente mais o circo do que o palhaço, né? Uhum. Porque o palhaço cai e a gente acha graça, né? Sim, Na vida a gente... simples, né? Mas na vida a gente cai e dói, né? Uhum. Então ele está ensinando a gente quase que a levar a vida de outra forma, né? A experimentar de uma outra maneira a vida. É um personagem que inverte um pouco as coisas, né? Uhum. O tombo é bom, o encontrão é bom, a ignorância dele de não saber ficar perdido é uma coisa boa, né? Porque ela nos diverte, ela permite uma certa catarse também daquilo que a gente experimenta no dia a dia. Então essa fascinação com a alteridade, né? E que está sendo realizada ali, né? Diante de todo mundo, o presente, o agora. Vocês devem ter combinado aí como é que vocês iam fazer o comentário. E se eu puder ler mais um trechinho, na página 164, que é uma frase que diz assim: encontra o frio, encontra a surpresa e o susto. Provavelmente é porque então o amor está ali também. Gostei muito dessa frase. Achei muito bonita. Muitas frases eu preenchi muitas Tem. frases. Ela tem uma prosa bem poética, assim. Muito bonita. A poesia aparece de repente, não é o tempo todo, não é aquela coisa intimista o tempo todo, mas de vez em quando ela aparece. É uma coisa bem banal, aí de repente, tem uma explosão de poesia, assim, Eu fiquei com esse frio na cabeça, né? Encontro frio, porque isso aqui já é depois daí, né? A hora que eu li esse frio, eu falei, daí ela vai pra algum lugar. Não é no presente. Né? tem uma estrutura bem interessante, Não né? no... Começa já na cena em que ela está sendo preparada, né? E depois volta para o cotidiano dela que levou até o circo e termina com ela uma espécie de sanduíche, né?
né? Os dois momentos de circo ficam Eu nunca sanduichados. gostei muito dessas histórias que ficam indo e voltando no tempo, sabe? Mas daqui ficou interessante. Aqui, Stephen King, assim, nunca gostei, Não, porque me irritava. eu entendo. Agora aqui ficou bem Não. legal. Assim. Às vezes essas são artifício besta, eu acho, sabe? Para tornar o negócio mais complexo. Mas aqui não. Aqui ficou legal. Aqui é algo que dramatiza a passagem de uma personalidade para outra, de uma situação para outra. Aqui Ficou bem poético. fica mais poético e dramatiza essa passagem da menina Camila para Soninho. Eu acho que aí ela usou bem esse artifício, essa montagem, né? Ela está em benefício do que o texto quer dizer, né? E quando você usa uma técnica só para demonstrar, assim, ou para dificultar para o leitor, para ele achar que o texto está mais complexo, eu concordo com você, não é chato. Podia contar a história em linha reta, mas aqui não, aqui eu acho que ela soube valorizar essa transformação, né? Faz um certo suspense, é legal, porque como o conto tem que ter aquele nocaute no final para a gente ter uma surpresa, né? Tem uma frase que a gente percebe que não. Então a Soninho é a menina fugiu com o circo. A gente só descobre isso no final. Isso também ajuda, né? A ter esse nocaute no final. Mas eu acho que aí está bem construído. Você também acha, então está tudo bem. Ninguém vai brigar. Vamos lá, senhor Kafka. Mas fala seu nome com a sua voz, que é melhor. Boa tarde, né? Quase boa noite. Ou não. Meu nome é Kafka, Franz Kafka. Meu pai dizia. Podia ser só Kafka, né? Enfim. Olha só. Eu vou falar duas frases. A primeira frase, as duas que me chamaram a atenção. Só que uma vai além da outra. Só que elas, mais ou menos, elas se associam. Que é: chuta essa porra dessa bola. Só que essa daqui, ela vai se associar com a outra, que é muito mais bonita. Que ele vai falar. Então foi página 158. E foi então que o homem de bicicleta passou lá fora. Aliás, homem não. Aquilo era um acontecimento, um prodígio, uma maravilha. Vinha de bicicleta com um barulho muito maior do que os palavrões dos meninos jogando futebol. Então, assim, essa chuta, essa porra dessa bola não é nada com a entrada desse cara que entra de bicicleta anunciando o circo. Eu achei isso belíssimo. Muito legal. É que os meninos fingem que estão zombando dele, né? Que tem que parecer, eles têm que parecer machinho, então fingem, não sei o que, mas eles ficam ali olhando aquela capa, aquele negócio. Que parece quase que um super-homem, né? Porque eles chocam com o palavrão, né? Assim, aí depois ele pega esse palavrão para transformar dentro dessa construção da beleza do homem. Porque aquilo ali chamava tanta atenção, mas a beleza dele é muito maior. Perfeito. E aqui tem uma divisão, né? Também, pelo menos nessa época, nessa cidadezinha aqui onde está se passando isso, que é uma cidade pequena, claramente, é uma divisão de gênero, né? Ela dentro de casa, boneca, aquela coisa, os meninos jogando bola, ela botando tudo para dentro, o menino mais velho, o irmão mais velho batendo nos outros irmãos, né? Tem toda essa esfera de violência que ela consegue traduzir aqui, a mãe batendo nelas, ela, o pai esmagando as bonecas. Tem todo esse ambiente de violência, de terror diante do circo que representa essa liberdade, né? De você poder ser outra pessoa, você se reinventar, né? E o que seria do circo sem o marketing também, né? Porque ele era o marketing. Se ele não estivesse passando lá de bicicleta, ninguém saberia que o circo estaria lá. É uma coisa bem antiga. Bom, eu também quero ficar com a minha frase, que está na página 170, né? Que é quando ela fala das Camilas, né? Muito bonito mesmo. Então, ela diz agora, na página 170, na terceira linha: agora a Casa Verde quente esperava por Camila como um mistério familiar, né? Como um mistério familiar feito de zinco e pintura descascando. Mas havia alguma coisa mais misteriosa ainda dentro dela. Camila, alguma coisa doce como pizza de banana e maçã do amor, alguma coisa cujo nome ela desconhecia por completo. Quer dizer, essa outra Camila que está prestes a brotar dentro dela, que ainda não apareceu, que é mais misteriosa ainda. No caminho de volta para casa, quer dizer, depois do circo, a casa dela não fazia mais sentido. Por isso que ele diz,
A Casa Verde esperava Camila com um mistério familiar feito de zinco e pintura descascando. Primeiro ela se acostumou com aquilo, por pior que fosse, mas ela sabia o que era. Agora ela experimentando uma outra realidade, uma realidade de sonho, né? Em que ela se transporta para essa realidade, ela não consegue mais entender a própria casa, né? Mas o mistério maior, quer dizer, a casa passa a ser um mistério. Por que tem que ter isso? Por que pai e mãe tem que brigar? Por que tem que ter tantos filhos? Por que o pai bate? Por que a mãe bate? Por que o pai esmaga a boneca? Isso virou um mistério para ela. Não era antes. Depois do circo, vira um mistério, né? Mas tinha alguma coisa mais misteriosa ainda. Quer dizer, além da casa, para dentro também, foi uma mudança que foi operada para fora, para a maneira com que ela olha e vê a casa, mas também para dentro dela, um mistério ainda maior, né? Alguma coisa cujo nome ela desconhecia por completo. No caminho de volta para casa, depois do circo, aquelas duas Camilas que às vezes conversavam dentro dela, fabricaram uma terceira, com estrelas no alto dos olhos. Aquelas estrelas do circo, né? Que é cheio de estrelinha e tal, para chamar a atenção, aquelas estrelas do circo, agora estão presentes nos olhos dela, né? E essa terceira Camila não era nenhuma das outras duas, embora fossem ambas, né? Então aqui é muito claro essa transformação. E aí, vocês me permitem, mas eu acho que é uma transformação muito semelhante à transformação do encontro com a literatura, né? Vamos falar a verdade, verdadeira, eu faço até questão de deixar gravado. Minha adolescência foi uma merda. Foi muito ruim. Minha família era ótima, o problema não era meu pai, nem minha mãe, e minha irmã era a melhor pessoa do mundo. Mas a escola, os meninos são o que os meninos sempre são, uns escrotos. Zoadores, violentos, eu era CDF. Então, eu era tímido, não sabia chegar perto de uma menina, conversar com uma menina, nada e tal. Mas, vocês não vão acreditar, mas eu não era nem feio. E aí eu descubro a literatura. E eu mergulhei no mundo da literatura. Eu não saí mais de casa, só ficava lendo. Aliás, eu tenho mergulhado nesse mundo até hoje, tanto que eu estou aqui, né? Com 64 anos, 50 anos depois desse negócio. Mas quando eu descobri que tinha um mundo da literatura, eu falei, dane-se o mundo real. Que se dane o mundo real. Não quero saber de mundo real. Saber da literatura. E fui ler. Ficava... Minhas férias, o que eu fazia nas férias? Eu ia à festa, eu bebia. Sexo, drogas, rock and roll, nem pensar, nenhum dos três. Até rock and roll dentro de casa rolava. Eu passava as férias inteiras lendo. Eu lia quase um livro por dia. Porque eu mergulhava naquele mundo. Aquele mundo foi um mundo que transformou a minha realidade. Eu não passava dificuldade financeira, meu pai não me batia. Minha mãe batia, mas só quando eu era pequeno, mas também não era grande coisa. Não era nenhuma surra, meus pais não se davam bem, mas a realidade lá fora para mim, e o que eu via de realidade brasileira, plena ditadura militar, mas não, eu vou para o mundo da literatura. É a mesma coisa que acontece com essa menina. E eu fui modificado por esse mundo para sempre. Depois, por conta da leitura, até me tornei professor. Não de literatura, mas, enfim, de história e tal. E essa menina era transformada. E tem muita gente que dá esse tipo de depoimento. Você lê os escritores falando de como é que eles se tornaram escritores. E a maioria deles vivia num mundo de merda, que é o mundo que realmente existente. E ingressou no mundo da literatura e nunca mais quis sair. Vocês não vão dizer que é muito mais legal a gente ficar lendo isso aqui do que sair lá fora? Então, assim, o Circo Rubião, e é engraçado que ela bota o nome Circo Rubião. E tem um escritor mineiro chamado Murilo Rubião, um escritor de contos fantásticos. Eu não estou falando fantástico no sentido de um conto bom, não. Eu estou falando fantástico que ele escreve contos fantásticos, de realidade alterada. Eu acho que ela quis homenagear o Murilo Rubião. Porque Rubião não aparece na música nem nada. Então acho que para essa menina o circo foi que nem a literatura para a maioria de nós. Né? Fortemente. E o conto mais famoso do Rubião, que é o Mágico, né? É um mágico da taverna. Mágico aposentado que vai trabalhar com a burocracia, né? É o mágico da taverna, não sei o que, o nome completo, né? O Martin, gente, está para presente. Você quer escolher sua palavra, Martin? Eu li muito por cima. Sim, hoje o Martin estava fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Parecia um equilibrista aquele de circo que fazia assim. O que eu consegui selecionar aqui foi bem no comecinho, ele parte 159, Queimadura,
queimadura de cigarro, né? Que é a hora da Camila, e aí ela vê o carro passando, ela lembra da tortura, né? Dos pais, assim. Que eu acho que ele tem uma quebra de expectativas, assim, não pegou. Que a mãe dela pede desculpa algumas vezes. É, a outra Camila fala, né? Aham. Que a tua mãe até pediu desculpa, ela pede desculpa, mas ela continua fazendo. Aham. Não, e tem a naturalização disso, né? Depois, todo mundo vai comer pizza, todo mundo ri, papapá. E ela, até certo ponto, ela estranhava, mas não completamente. Mas depois que ela vai ao circo, ela estranha. Aí aquela realidade, aquela casa passa a ser assim, mas que casa é essa, entendeu? O que está acontecendo aqui, né? Como é que pode esse pessoal viver desse Eu jeito? tinha circulado justamente também esse trecho que ele falou ali. Camila ficou na porta de casa um instante a mais do que devia. Nesse instante em que se esqueceu de si mesma, uma outra Camila acenou, convidando. Uma outra Camila passou os dedos suaves pelo braço daquela Camila, ali onde havia a marca circular da queimadura de cigarro perto do cotovelo. E eu acho que é uma coisa muito bonita, a gente não vê a cena em que ela aborda, né, a traça, né, que se chama Marina na vida real. A gente não vê essa cena, né? Mas embora se descreva por que ela foi falar com a traça. Mas é muito bonito quando a traça está pintando a Soninho, né? Quando ela está pintando a menina, e que ela fica emocionada. E ela quase chora. Na verdade, ela chora e finge que não está chorando, né? Porque, querida, posso dar uma sugestão? Vem pra cá, Cris. Aqui deve estar mais quentinho. Aí você tá junto da porta. Não tá, É, porque a janela. Com muito frio. Eu vou pegar mais um balinho de campo. Maravilhoso. Vocês podem fechar aquela janela. Eu posso. Bora. Bora. Mas não. Bora. Eu não tô com frio. Eu tenho um negócio aqui por debaixo. Manda pra ti o Pix, tá? Eu Tá. não sou bem. Mas tu tá Você saber levando... quais são eles? Não, mas tu tá levando 3 da casa depois? Não. Não, não é. Eu só estava querendo terminar, então, falando dessa percepção, né, que a traça tem, né? E é interessante que ela pega a letra da música, a traça, e a traça só usava roupa que parecia que tinha sido comida por traça, né? E a traça também dá essa ideia de uma coisa que está sendo corroída e tal. Alguma hora ela não vai poder mais fazer isso. E ela fica emocionada com a menina como sucessora dela, né? Já a menina tem um nome assim bem mais infantil, né? A Soninho. Soninho parece a Sininho do Peter Pan, né? Uma coisa meio, né, mais infantil, mais fofinho e tal, né? Não sei, acho que ela, outra coisa que ela faz muito bem, ela pega a letra da música e mastiga dentro do conto. Ela usa na hora certa, do jeito que ela quer. Parece assim que a música nasceu do conto. E não foi assim. O contrário. O conto que nasceu da música. Mas ela usa várias vezes, tanto que por isso, o Kafka, você chegou depois, o livro é um livro de 12 autores, publicado pela Publifolha, que fazem músicas a partir de fazem contos, escrevem contos a partir de uma letra de música. Então, eu pedi a Gaia tocou a música desse conto, né? Por isso aqueles trechos que eu estava cantando, né, é da canção do Tom Zé. E aqui, ó, no começo do conto é a música. Aqui, ó. É. Dá pra tu olhar de novo. Aliás, para terminar, né, vamos tocar de novo a música, Com Gaia? certeza. Manda brasa então, nossa DJ. Nossa DJ. E ela usa muito a música, o tempo todo ela está usando. Olha, eu sei que tinha aquele outro bolo de canela que fez uma concorrência desleal, mas tem um bolinho de laranja ali, para quem quiser guardar na... Vou dar play, então. Aqueceu? Tá muito bom por sinal.
A letra tá no início da música. Menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai. Claro que eu canto muito melhor que Tom Zé, vocês podem ter percebido isso. Desabar sobre os homens. Na hora ninguém escapa, debaixo da cama ninguém se esconde, a felicidade vai. Desabar sobre os homens vai. Desabar sobre os homens vai. Desabar sobre os homens. Menina, ela mete medo. Menina, ela fecha a roda. Menina, não tem saída de cima, de pano ou de lado. Menina, olhe pra frente, menina, todo cuidado. Não queira dormir no ponto, segura o jogo, atenção, desmanhar. Menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai. Desabar sobre os homens vai. Desabar sobre os homens vai. Desabar sobre os homens. Na hora ninguém escapa, debaixo da cama ninguém se esconde, a felicidade vai. Desabar sobre os homens vai. Desabar sobre os homens vai. Desabar sobre os homens. Menina, ela mete medo. Menina, ela fecha a roda. Menina, não tem saída de cima, de banda ou de lado. Menina, olhe pra frente, menina, todo cuidado. Não queira dormir no ponto seguro, jogo, atenção, desmanhar. Menina, felicidade é cheia de praça, cheia de traça, cheia de lata, cheia de graça. Menina, felicidade é cheia de pano, é cheia de peno, é cheia de sino, é cheia de sono. Menina, felicidade é cheia de ano, é cheia de eno, é cheia de hino, é cheia de ono. Menina, felicidade é cheia de an, é cheia de en, é cheia de in, é cheia de on. Menina, felicidade é cheia de a, é cheia de e, é cheia de i, é cheia de o, é cheia de a, é cheia de e, é cheia de i, é cheia de o, é cheia de a, é cheia de e, é cheia de i, é cheia de o, é cheia de a, é cheia de e, é cheia de i, é cheia de o, é cheia de a, é cheia de e, é cheia de i, é cheia de o, é cheia de a, é cheia de e, é cheia de i, é cheia de. Maravilha, DJ. Obrigado. Maravilhosa essa música. Então é isso, gente. Bom, vou aproveitar para anunciar uma coisa que eu vou tentar fazer, que vai ser o Clube do Conto semanal, Das quartas-feiras. das quartas-feiras, via Zoom, às 19 horas, começando no mês de outubro. Então, mas esse eu não vou mandar os contos para todo mundo que está inscrito no Clube do Conto. Porque quem está inscrito no Clube do Conto eu entendo que seja o de sábado, né? Que uma vez por mês. Então, quem tiver interesse, eu vou mandar o aviso lá. Mas se vocês tiverem interesse, então me mandem um e-mail que eu vou mandar para vocês o conto e explicar como é que vai ser e tal, né? No mês de outubro vai ser gratuito, vão ser 3 encontros, dia 9, dia 16, dia 23, não, vão ser 4, e dia 30. Mas depois eu vou colocar uma mensalidadezinha, pequena, bem pequena, mas assim, é preciso que as pessoas tenham um comprometimento. E, infelizmente, o único símbolo existente no mundo capitalista que funciona é o dinheiro. Né? O único símbolo que funciona, o único jeito de você saber, principalmente na internet, que a pessoa está querendo fazer, você saber quantas pessoas vão aparecer, se vai ocorrer ou não, é as pessoas pagarem. Por pouco que elas paguem, né? Mas vocês podiam até me dar uma sugestão de quanto a gente deveria cobrar. Por 4 encontros por mês, recebendo o conto, recebendo as gravações. Sei lá. Para cobrar pouco. O que vocês acham que as pessoas topariam? O que vocês topariam? Essa mínima ideia, eu sou bem desapegado. Ah, então eu vou cobrar 300 de você, não tem problema. Eu nem sei qual é o valor. Eu também não sei se resolve o meu problema. Eu sou muito. Porque eu acho que quando as pessoas pagam, elas se sentem mais à vontade de Pelo menos uma mensalidade, né? Porque É? com a mensalidade tu vai. É a mensalidade. Não é por enquanto. um livro Não, mensalidade, né? Ah, que era sobre economia. Explicava algumas coisas que funcionavam
De certa forma, Encontro, parece- pagar por encontro e vou me sentir a moça da luz vermelha, assim, daquela casa pintada. Um negócio Tá que, ótimo tipo, também, não? Para os pais buscarem as crianças. Não, mas aí não tem um grupo na que escola, vai, sabe, que Sim. o grupo vai Só que sempre crescendo, vai. atrasavam. Então começava Eu já com fiz uma clubes do multa, conto com daí mensalidade, durou começava a 2 atrasar anos. mais, e agora eles Então estavam as pessoas vão aumentando seu entendimento, vai ficando cada vez mais legal, as pessoas vão, né? Ah, vocês mesmo vieram não tantas vezes assim. A Cris estava falando que veio 3 vezes. Já a terceira vez já é diferente da primeira vez, né? Deixa eu perguntar pro meu amigo aqui. Já entende a... Chat GPT. Não, vou desligar aqui, peraí, eu falo para vocês.